certo? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de matemática? Hoje na nossa aula, lembra que a gente tinha pulado a unidade 11 e a gente tinha ido para 12 porque a gente estava falando sobre a multiplicação? Então, na unidade 11, a massa, a gente vai fazer algumas experiências, tá? Então, ali, por exemplo, na primeira, a gente vai estar falando sobre medidas de capacidade, tá? Quanto cabem algumas coisas? Então, às vezes, a gente não consegue identificar, né? O primeiro experimento, tá? Tem a ver com uma receita, tá? Com a receita da massinha de modelar, aqui da página 38. Só que as crianças lá, elas não encontraram xícaras de chá para medir a farinha de trigo, a água e o sal. Então, como vocês estão vendo, né? Não temos as xícaras para medir os ingredientes de massa de modelar. Então, cada grupo, no caso vocês, podem pegar 3 vasilhas, cada uma delas com uma capacidade diferente da outra. Uma pequena, uma média e uma grande. A vasilha maior, não precisa fazer essa em casa, tá, gente? É só como explicação. A vasilha que é maior, tá? Que tem a maior capacidade, ela tá cheia, pensa com a prof, tendo 8 xícaras de água. E as outras estão vazias. Então, observa lá na página 40. Então, lá, ó. Na primeira vasilha, tá? Vazia, cabem 3 xícaras de água. Então, tá vendo que na primeira tá cheia com 8 xícaras. Na segunda, vai caber 3 xícaras de água, tá? Na segunda, ok? E aí, depois, né, 3 xícaras de água na segunda vasilha e cabem 5 xícaras de água na última, tá? Ali, na do meio, né? 3, 5, 8. De que modo será que a gente pode obter o conteúdo de uma xícara de água? Como que a gente vai saber para fazer uma xícara de água? Então, agora a gente vai registrar o seu palpite aqui na página 41, de quantas, né, na página 40, de quantas, como que a gente pode fazer para ter uma xícara de água? Uma só. Como que a gente pode fazer? Será que a gente vai tirando a água? Vai tirando da xícara? Como que vai funcionar? Agora, esse é o experimento 1 que a gente não precisa fazer. O experimento 2, a gente vai pensar, né, em uma xícara de chá para medir os demais ingredientes, tá? Da massa de modelar. Então, ali, antes de medir, eu quero que vocês dêem o palpite de vocês. Quantas colheres de sopa será que são necessárias para encher uma xícara com farinha de trigo? Então, pensa numa xícara. Quantas colheradas a gente tem que pôr numa xícara, será? Para a gente conseguir encher todas elas. Será que 5, 6? Mas a colher, será que ela é cheia ou será que ela vai ser rasa? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho antes de fazer, certo? Na página 41, daí vocês vão anotar. Na página 42, quantas colheres de farinha de trigo cabem? Em um copo de café, daqueles pequenininhos, sabe? E em um copo de água. Será que cabe o mesmo tanto se eu colocar num copo de café e num copo de água? Depende da minha colher também, né, gente? Se a colher tá cheia, se a colher tá rasa, tá? Então, ali embaixo você vai colocar quantas as colheres que vão caber, tá? O número de colheres. Se elas vão ser o mesmo, né? Se elas estiverem rasas ou se elas estiverem cheias. Eu acho que não vai ser a mesma, né? O que vocês acham? E embaixo, a quantidade de colheres cheias que cabem em uma xícara é maior ou menor que a quantidade de colheres rasas que cabem em uma xícara. O que cabe mais? Colher cheia ou colher rasa? Acho que colher cheia, né, gente? Então, agora ali no experimento 4, tá? Quantas colheres de farinha podem ser colocadas em cada um dos lados da balança? Prof, como é que a gente pode fazer uma balança? Sabe cabide de casa que a gente tem que guarda-roupa? Se você tiver um barbante, um fio, né, enfim, para colocar igualzinho da imagem, tá vendo? E aí você pode fazer com um copo, né? Se você não tiver, não tem problema, tá?
Porque a gente vai pensar juntos agora. Quantas colheres de farinha podem ser colocadas em cada um dos lados da balança para equilibrá-la? Então, a gente vai equilibrar. Se a gente quer equilibrar, né, a quantidade de farinha dos dois lados da balança vai ser o mesmo, certo? Ali na página 44, tá? Pensem um pouquinho com a prof. Ali tem uma balança, certo? Tem 5 bolinhas de gude em um lado da balança, tá? Aí, lá estava pedindo, né? Se vocês conseguirem construir a balança de vocês e vocês colocarem alguns objetos, quais objetos que a gente pode pôr, tá? Para ficar mais ou menos parecido, tá? Para que a gente consiga equilibrar a balança, né? Com o equilíbrio da balança, quais objetos colocados, né? Que tem a massa, que é parecido com o volume das 5 bolinhas. Será que se eu colocasse um estojo cheio de lápis e borracha e, enfim, apontador, será que seria mais pesado ou mais leve? E um caderno? E uma régua? O que vocês acham? Então, pensem um pouquinho. E ali na página 45, né, comparando as massas, no prato mais baixo da balança tem. Então, pensem ali, ó. Tá vendo esse prato, essa balança? O prato mais baixo e o prato mais alto. E aí você vai responder. No prato mais baixo da balança tem o quê? Tá? Mais massa ou menos massa? Se ele tá mais para baixo, quer dizer que tá mais pesado. Significa que ele tem mais massa. Se você conseguir fazer em casa, você vai escrever ali embaixo qual objeto você colocou, certo? Então, fiquem, né, bem calmos. Se vocês não conseguirem fazer as experiências em casa, não tem problema. Vocês podem colocar o palpite de vocês, tá? Com calma, com atenção. A gente vai continuar vendo esse conteúdo até o final do ano, vai ver mais também, tá bom? Então, um beijo da prof e até mais!